Dizem que o dinheiro resolve tudo, que se você tiver o suficiente, pode comprar felicidade, amor e até tempo. Mas Richard Anderson sabia que não era bem assim. Com mais riqueza do que poderia gastar em uma vida inteira e mais poder do que a maioria poderia sonhar, ele nunca se sentiu tão sozinho, porque a única coisa que realmente importava não podia ser comprada. Até que, numa noite fatídica, tudo mudou. Era apenas mais uma noite em seu apartamento luxuoso, mais um copo de uísque, mais um e-mail sobre um negócio milionário. Ele mal percebeu a pressão no peito ou a tontura se aproximando. Richard ignorava os sinais há meses. Não tenho tempo para ficar doente, sempre dizia para si mesmo. Então, bem no meio de sua cobertura luxuosa, ele desabou, sozinho, indefeso. Minutos se passaram. Depois, horas. A cidade lá embaixo seguia seu curso sem saber que um de seus homens mais ricos jazia inconsciente. Sua fortuna, naquele momento, não significava nada. Por pura sorte, sua assistente, preocupada com as ligações não atendidas, apareceu e o encontrou desacordado. Os paramédicos o levaram às pressas para o hospital, as sirenes cortando a noite. Foi então que ela entrou em sua vida. Madison Reynolds não era como ninguém no mundo de Richard. Uma enfermeira com mãos calejadas e um coração gentil, ela havia passado anos no caos da medicina de emergência, salvando vidas, confortando famílias e trabalhando incansavelmente para sobreviver. Ela não se importava com marcas de luxo ou contas bancárias. Para ela, Richard não era um milionário. Era apenas mais um paciente que precisava de ajuda. Quando Richard acordou, grogue e confuso, a primeira coisa que viu foi ela. Calma, profissional. E naquele momento, sem perceber, a vida de Richard tomou um rumo que ele nunca imaginou. Mas aquilo era apenas um momento passageiro, ou o começo de algo que mudaria a vida de ambos para sempre. Antes de começarmos nossa história, você pode clicar no botão de curtir. Isso nos ajuda a crescer nosso canal. Obrigado, e vamos começar. Essa é a história de um milionário que encontra o amor com a enfermeira que salvou sua vida. Porque o que aconteceu depois vai te surpreender. Richard Anderson passou anos construindo seu império. Incontáveis noites sem dormir, negócios implacáveis e uma crença inabalável de que o dinheiro podia resolver qualquer problema. Mas agora, deitado em uma cama de hospital, fraco e vulnerável, ele enfrentava uma verdade que nunca havia considerado antes. O dinheiro não significava nada quando o próprio corpo te traía. Onde estou? Você está no hospital são. Augustine, você desmaiou. Por sorte, alguém te encontrou a tempo. Richard tentou se sentar, mas uma dor aguda atravessou seu peito. Sua mente disparou. Como isso pôde acontecer? Ele era Richard Anderson. Não era para estar em uma cama de hospital. Logo o médico chegou, trazendo a dura realidade. Exaustão, estresse e problemas de saúde, não tratados, quase haviam lhe custado a vida. Os sinais estavam lá o tempo todo: fadiga crônica, falta de ar, tonturas. Mas Richard os ignorou, focado apenas no próximo negócio, no próximo sucesso, na próxima prova de que era imbatível. Mas sob a fria e estéril luz do hospital, ele não era mais imbatível. Qual é o dano? Alguns comprimidos e estou de volta ao trabalho? Madison cruzou os braços, impassível. Não é assim que funciona, Sr. Anderson. Você não apenas desmaiou. Você entrou em colapso por exaustão extrema e hipertensão não tratada. Se continuar assim, da próxima vez talvez não acorde. Richard já tinha ouvido muitos alertas antes, de médicos, assistentes, até sócios. Mas dessa vez foi diferente. Talvez fosse o modo como Madison falou. Firme, mas sem arrogância. Ela não tentava impressioná-lo nem ganhar sua simpatia. Só dizia a verdade, e isso o irritava. Não preciso de sermão, só diga quão rápido posso sair daqui.
Madison balançou a cabeça, anotando algo em seu prontuário. Vocês, homens de negócios, são todos iguais. Acham que são invencíveis. Até que o corpo prove o contrário. Você vai ficar aqui, em observação. Richard apertou o maxilar. Não estava acostumado a ser ignorado daquele jeito. A maioria das pessoas em seu mundo se curvava a ele, por respeito ou por medo. Mas Madison, ela não se importava com seu nome, seu status ou sua fortuna. E, pela primeira vez em muito tempo, Richard se sentiu humano. Os dias seguintes foram uma mistura de exames, remédios e descanso forçado. As paredes de sua suíte privada pareciam uma prisão. Sem reuniões, sem negócios, sem distrações. Só ele e seus pensamentos, mas mais do que isso. Ele e Madison. Ela estava sempre lá, checando seus sinais vitais, ajustando seu soro, lembrando-o de respirar fundo. Mas não era fria ou robótica como as outras. Havia calor em seu cuidado, uma gentileza silenciosa que ele não sentia havia anos. E, apesar de si mesmo, Richard começou a prestar atenção nela. O que começou como irritação, aos poucos virou curiosidade. Mas Richard não foi o único pego de surpresa. O que aconteceu depois? Nenhum dos dois estava preparado. Richard Anderson passou anos cercado por pessoas que o temiam ou queriam algo dele. Mas ali, naquele hospital, ele conheceu alguém completamente diferente. Madison Reynolds. Ela não se intimidava com sua fortuna, não se impressionava com seu nome e, o pior de tudo, nem tentava ser simpática com ele. Você gosta de tratar seus pacientes como prisioneiros, ou eu sou um caso especial? Só os teimosos e arrogantes. Richard piscou. Ela acabou de dizer isso? Pela primeira vez em muito tempo, alguém lhe falou sem hesitação, sem sorrisos falsos, sem palavras enfeitadas, apenas honestidade brutal. E ele não sabia se estava irritado ou intrigado. Richard a observava. Ela não era como as mulheres com quem ele normalmente passava o tempo, modelos, influenciadoras, mulheres que riam demais de suas piadas e pendiam de cada uma de suas palavras. Madison era diferente. Seu cabelo escuro estava sempre preso, o uniforme um pouco amarrotado pelas longas jornadas. Havia olheiras suaves sob seus olhos, prova do cansaço que ela nunca reclamava, mas sua voz era firme, estável, do tipo que já havia confortado dezenas de pacientes antes dele. E por algum motivo, isso o irritava. Você fala assim com todos os seus pacientes, ou só eu tenho essa sorte? Sorte? Você quase trabalhou até cair morto, Sr. Anderson. Isso não é sorte, é estupidez. Ela tinha coragem. Madison já tinha visto muitos pacientes como ele. Homens poderosos que se achavam invencíveis. Ela não tinha tempo para egos, mas o que não esperava era o modo como Richard a olhava. Não com arrogância, nem com flerte, com curiosidade. Sabe, você deveria levar isso a sério. Dinheiro não vai significar nada se você não estiver por perto para gastá-lo. Richard abriu a boca para retrucar, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em anos, ele não tinha o que dizer. Naquela noite, muito depois da troca de turno das enfermeiras e do hospital ter silenciado, Richard se pegou pensando nela. Não só no modo como ela falava com ele, mas nela, e isso já deveria ter sido seu primeiro sinal. Porque aquilo era só o começo. Richard Anderson estava acostumado a conseguir tudo o que queria. Nos negócios, nos relacionamentos, as pessoas cediam à sua vontade, mas Madison Reynolds, ela não cedia. E isso o enlouquecia. Todas as manhãs ela entrava com a mesma atitude direta, conferia seus sinais vitais, ajustava o soro e ignorava as tentativas dele de puxar conversa. Sabe, enfermeira Reynolds, muita gente daria tudo por um tempo a sós comigo. Você nem parece impressionada. Deveria estar? Richard riu. Ela era impossível, mas por mais que ela resistisse, ele não conseguia deixar de notar o modo como seus olhos suavizavam quando falava com outros pacientes.
O tempo extra que ela tirava para confortar uma senhora idosa no corredor. O jeito como seus pés cansados nunca paravam. Ela era dura, mas gentil. E Richard não sabia se isso o irritava ou fascinava. Numa tarde, ele decidiu testar a paciência dela. Fala a verdade. Você tem uma queda por mim, não tem? Madison suspirou e, finalmente, levantou os olhos do prontuário. Ah, com certeza. Amo lidar com pacientes teimosos e mimados que ignoram orientações médicas. Richard riu. Uma risada verdadeira, genuína, algo que não ouvia de si mesmo havia muito tempo. Mas por trás da provocação, algo mais profundo estava crescendo. Tarde da noite, quando o hospital estava silencioso e os negócios não o distraíam, ele se pegava pensando nela, no jeito como ela se portava, no fogo em suas palavras, no calor de sua presença. Numa noite, enquanto ela media sua pressão, ele finalmente fez a pergunta que não saía da sua cabeça há dias. Por que você virou enfermeira? Madison hesitou. A maioria dos pacientes nunca se importava o bastante para perguntar. Minha mãe era enfermeira, trabalhou em 3 empregos só para pôr comida na mesa. Acho que eu quis ajudar as pessoas do mesmo jeito que ela. Sem sarcasmo, sem piadas, apenas silêncio. E então, quase sem pensar, ele disse: Você merece mais. Madison piscou, pega de surpresa. Uma vida de milionária? Richard deu um sorriso de canto, mas havia algo diferente em sua expressão. Não. Alguém que te valorize. Pela primeira vez, Madison não teve uma resposta pronta. E foi aí que Richard soube que aquilo não era mais um jogo. Richard Anderson passou a vida toda construindo muralhas. Muralhas que mantinham as pessoas à distância, feitas de riqueza, poder e distrações. Mas, de algum modo, Madison Reynolds havia começado a atravessá-las. No início, era só curiosidade, mas agora ele queria estar perto dela. Começou com pequenos momentos. Numa noite, muito depois de a maioria da equipe ter ido embora, Richard estava sentado olhando pela janela. As luzes da cidade se estendiam sem fim. Mas, pela primeira vez, não o excitavam. Pareciam distantes. Então, uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Não consegue dormir? Richard se virou e a viu parada na porta, braços cruzados, o cansaço evidente nos olhos. O que te entregou? Ela suspirou e entrou no quarto, encostando-se à parede. Pacientes que não dormem geralmente têm algo na cabeça. Richard hesitou. Não era de falar sobre o que pensava, mas com Madison parecia fácil. Você já se perguntou se tudo pelo que trabalhou valeu a pena? Madison levantou a sobrancelha, surpresa com a pergunta vinda de um milionário. Isso é irônico, Richard riu, balançando a cabeça. Tenho tudo, dinheiro, carros, uma cobertura com que muita gente sonha. Mas no fim do dia, estou aqui, sozinho. Madison o observou por um momento, então se sentou ao lado da cama. Sabe, quando eu era mais jovem, achava que sucesso significava salvar vidas o bastante para fazer a diferença. Mas ultimamente estou tão ocupada cuidando dos outros que mal tenho tempo para viver a minha vida. Richard inclinou a cabeça, intrigado. Qual é o seu sonho? Madison hesitou. Quero abrir minha própria clínica, um lugar onde as pessoas possam ser atendidas, sem se preocupar com dinheiro. O peito de Richard apertou. Ela queria ajudar pessoas, enquanto ele só havia corrido atrás de riqueza. Naquela noite conversaram por horas, sobre a vida, sobre sonhos, sobre arrependimentos. Pela primeira vez em anos, Richard sentiu algo real, mas nenhum dos dois ousou dizer em voz alta, porque no fundo, ambos sabiam. Aquilo era mais do que uma conexão passageira, e logo, nenhum dos dois conseguiria mais ignorar. Richard Anderson nunca hesitou antes de tomar uma decisão. Construiu seu império agindo rápido, fechando negócios, sem jamais duvidar de si. Mas quando se tratava de Madison Reynolds, ele hesitava.
Pela primeira vez na vida, queria algo que o dinheiro não podia comprar. Mesmo depois de receber alta, ele não conseguia parar de pensar nela. Richard estava em sua cobertura, olhando para o horizonte. A cidade se estendia diante dele, brilhando em riqueza e oportunidades. Mas tudo aquilo parecia vazio. Seu celular vibrou. Mais um negócio, mais um convite para um evento de alto nível. Ele ignorou e, em vez disso, se viu pegando algo diferente. As chaves do carro. No Hospital Street, Augustine, Madison estava terminando seu turno quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Então, você trata todos os seus ex-pacientes com essa frieza? Ou sou só eu especial? Madison se virou, surpresa. Lá estava ele parado no meio do corredor do hospital, parecendo ridiculamente fora de lugar em seu terno de grife. O que você está fazendo aqui, Anderson? Você foi liberado. Richard sorriu, mas hesitou. Algo raro para ele. Eu sei, mas eu precisava te ver. Pela primeira vez, sua confiança habitual não estava lá. Madison levantou uma sobrancelha, cética. Richard, você é um milionário. Eu sou uma enfermeira. Vivemos em dois mundos diferentes. Richard respirou fundo e deu um passo à frente. Talvez, mas e se eu não quiser mais viver no meu? O coração de Madison deu um pulo. Por semanas, ela havia se convencido de que isso não passava de um momento passageiro, uma conexão formada sob circunstâncias incomuns. Mas a maneira como Richard a olhava, isso era real. Eu não quero que isso seja apenas uma história de hospital. Eu quero te conhecer, Madison, fora deste lugar, fora de tudo. Madison engoliu em seco. Ela passara a vida se protegendo, dedicando-se ao seu trabalho e evitando riscos. Mas ali, parada, olhando nos olhos de Richard Anderson, pela primeira vez ela queria arriscar. Nenhum dos dois sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa. Isso não era o fim da história deles, era apenas o começo. Richard Anderson passara anos fechando acordos milionários, negociando com as pessoas mais poderosas do mundo e construindo um império do zero. Mas convencer Madison Reynolds a arriscar nele foi o maior desafio de todos. Madison sempre fora prática. Ela tinha que ser. Sua vida era feita de longos turnos, responsabilidades infinitas e a constante batalha de não se apegar demais às pessoas, aos momentos, às coisas que podiam desaparecer num instante. Então, quando Richard pediu para ela arriscar nele, ela hesitou. Isso não vai funcionar, Richard. O seu mundo e o meu, eles não se misturam. Richard suspirou, passando a mão pelo cabelo. Madison, pela primeira vez na minha vida, eu não me importo com o meu mundo. Eu me importo com você. Ela queria acreditar nele, queria mesmo. Mas pessoas como Richard não ficavam. Pessoas como Richard se entediavam, seguiam em frente e encontravam algo mais para correr atrás. E ainda assim, ele continuava aparecendo, não com presentes caros ou gestos grandiosos, mas com tempo. Ele esperava na porta do hospital só para acompanhá-la até o carro, trazia café nos seus turnos tardios, sentava e ouvia quando ela desabafava sobre os dias estressantes. Ele era persistente e, apesar de todos os motivos que ela tinha para afastá-lo, ela não conseguia. Uma noite, depois de outro longo turno, ela encontrou Richard esperando na entrada do hospital, com as mãos nos bolsos. Sabe, milionário ou não, isso está beirando o stalking. Richard sorriu. Ou talvez eu só goste de estar perto de você. Madison revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso pequeno nos lábios. Richard respirou fundo. Madison, me diga que você não sente isso também, e eu vou embora. O coração dela bateu forte. Ela podia mentir. Podia dizer que isso não significava nada, que ele eventualmente seguiria em frente, que o seu mundo a engoliria de volta. Mas, pela primeira vez na vida, ela não queria fugir. Eu sinto. Richard exalou, como se estivesse segurando a respiração há semanas. Ele deu um passo à frente
hesitou por um momento e então, suavemente, pegou sua mão. E assim, Richard Anderson, o homem que tinha tudo, finalmente encontrou algo que o dinheiro não podia comprar: amor. Mas a história deles não acabou ali. O que aconteceu a seguir mudaria as vidas dos dois para sempre. Richard Anderson passou sua vida inteira construindo acordos, investimentos e decisões calculadas e perfeitamente executadas. Mas o amor, isso não era algo que ele pudesse controlar. E isso o aterrorizava. Semanas viraram meses e, contra todas as probabilidades, seus mundos começaram a se misturar. Richard diminuiu o ritmo. Pela primeira vez em anos, não estava correndo atrás do próximo negócio. Estava buscando momentos. Conversas à noite, manhãs de domingo com café, risadas que pareciam reais. E Madison, ela deixou-se cair, sem mais muros, sem mais se convencer de que homens como Richard não pertenciam à sua vida, porque este homem, o que esperava por ela, após cada turno, que aprendeu a cozinhar só para surpreendê-la, que a ouvia ao invés de falar. Esse era o homem por quem ela se apaixonou. Mas o amor não são apenas palavras, é ação. Uma noite, enquanto estavam no pequeno apartamento de Madison, Richard lhe entregou um envelope. Madison franziu a testa. O que é isso? Richard hesitou e depois sorriu. Relaxa, não é um cheque, é só abrir. Madison revirou os olhos, mas rasgou o envelope. Ela engasgou. Dentro estava um contrato de aluguel, um prédio em nome dela, uma clínica. Lágrimas queimaram seus olhos enquanto ela olhava para ele. Richard, eu não posso aceitar isso. Você não está aceitando nada. Eu estou investindo em você. Madison balançou a cabeça, sobrecarregada. Isso não é... Richard a interrompeu, com o rosto calmo e a voz suave. Eu sei. É por isso que importa. O amor não são apenas gestos grandiosos ou palavras românticas. É acreditar no sonho de alguém tanto quanto a pessoa acredita. 1 ano depois, a clínica comunitária St. Augustine abriu suas portas, não como uma doação de milionário, mas como um esforço conjunto. Madison a administrava, Richard a apoiava, e juntos construíram algo muito maior do que dinheiro, porque Richard Anderson finalmente entendeu. A riqueza pode comprar muitas coisas, mas as melhores coisas da vida são conquistadas. E assim, o milionário e a enfermeira não apenas encontraram o amor, eles o construíram juntos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de ativar o sininho para atualizações sobre o nosso conteúdo mais recente. Até a próxima, fique inspirado e seja um milionário romântico.